aprendeu o quê, né? Que Melanie Klein, ela é da escola inglesa de psicanálise. Ela teve lá um dissabor, se eu posso chamar assim, com Ana Freud, né? Filha de Freud, que Ana Freud tinha uma parte mais pedagógica, né? A psicanálise também tem uma parte mais pedagógica, de psicoeducação. A psicanálise também se propõe a isso. Mas a Ana Freud, ela via a criança de uma forma diferente que Melanie Klein via. E essas visões fizeram com que elas tivessem ali um racha, uma briguinha, um problema, uma rusga. E aí Melanie Klein teve, na escola inglesa de psicanálise, ela teve seu lugar. Então, ela tendo seu lugar, ela começou a falar sobre os seus casos. Né? E ela teve um caso, o atendimento dessa criança, e nesse atendimento ela pôde tirar muitas impressões. Além do que, na vida dela, né, ela já tinha passado por alguns lutos importantes, eu falei isso na parte 1 também, que foram constituindo ali a teoria dela. É errado da nossa parte achar que ela fugiu de Freud, né, da teoria básica de Freud. É errado da nossa parte achar que a teoria dela é baseada em crianças, porque ela traz muito a diferença, como eu falei na parte 1, entre o infantil, né, e o ser criança. São duas coisas totalmente diferentes. Né? A infância, ela nos acompanha toda a nossa vida. Então, existe uma grande diferença entre você achar que você cresceu e a sua infância morreu. Né? O que ficou para trás foi a criança. Né? A fase de criança é de 0 anos a 12. Né? Depois vem aí a adolescência, a puberdade, que já muda ali a questão. Mas a infância, ela nunca morre. Essa juventude, né? Caso Dick mesmo. Estava aqui procurando, eu achei. E então, ela, nesse caso, ela viu como que as fantasias infantis, criadas na primeira infância, elas perpetuam, porque você vai vendo adultos com os mesmos comportamentos, muitas vezes, de crianças. Comportamentos, não que é mais uma criança. Então, ela veio marcar essa diferença muito grande entre criança, que é uma fase temporal, e infantil, que é atemporal. Não tem tempo para você ter um comportamento infantil. Muitas vezes a gente tem comportamentos infantis que a gente mesmo se coloca, né, em xeque, ou a gente vê as outras pessoas e a gente chama, porque fulano é muito infantil. Sim, vamos normalizar esse tipo de coisa. Mas a gente põe um tom muito pejorativo numa frase dessa, né? Do chamar o fulano ou se ver como uma pessoa infantil, como você fosse uma criança. Mas não, você agindo com infantilidade é porque você está carregando conteúdos da sua infância para toda a sua vida. E isso é bem comum. Claro que esses conteúdos, a gente trabalha muito em psicanálise em relação a isso, que esses conteúdos têm que ser ressignificados. Você vai dando significados novos aos conteúdos infantis da sua vida, e aí você vai trazendo ele para o mundo adulto, mas ele não vai deixar de ser infantil. Posto, vamos continuando. Depois disso não, né? Tudo ali concomitantemente, vai trazer a teoria kleiniana um tom diferente da freudiana. Por quê? Porque Freud, ele falou pouco sobre a primeira infância, né? Que a gente fala qual é a primeira infância, né? De 0 anos a 5, 6, ele falou pouco. Que a gente, quando a gente pensa em infância, a gente pensa em quê primeiro, falando de Freud? O complexo de Édipo, né? Se a gente pensar mais um pouquinho, a gente pensa em fase oral, fase anal, né? Esses períodos de latência, a gente pensa nessa questão, que são fases para Freud muito estruturadas, que fazem parte da constituição humana, que vão até decidir ali, colocar em xeque qual é onde a pessoa, o indivíduo se situa, na neurose, na psicose, na perversão. Ele diz que essa fase ali, né, junto, claro, com o que a criança viveu, ela é decisiva para que a criança, a pessoa, o indivíduo, o sujeito, ele se ponha nesse lugar de psicose, neurose ou perversão. Mas, para Melanie Klein, isso acontece muito antes. Não vou falar de neurose, psicose e perversão, mas falando de fantasia, falando de como o sujeito se expõe no mundo. Para Melanie Klein, isso acontece muito mais cedo. Isso vai começar a acontecer quando a criança nasce.
A gente, né, em psicologia, né, mais propriamente dito, em neuropsicologia, a gente estuda que a criança na barriga ela já sente todos os, os, os estímulos externos, né? Ele não está vivendo aqui, a pele não encosta no, né, a mão não encosta numa coisa quente, não sente um gelado. Mas assim, sensorialmente ela está protegida. Mas se você for pensar em psiquismo, já está acontecendo alguma coisa ali, né? Quando nasce, nasceu um psiquismo junto. Não. O bebê já é falado, ele já ouve o nome dele, já ouve a voz da mãe, o coração batendo, já sabe sem entender, mas já sabe se foi desejado, se não foi, se está tendo muita expectativa na chegada ou não, se aconteceu alguma coisa triste durante a gravidez, ou uma euforia muito grande. Então, essas sensações emocionais já vêm junto com o nascimento do bebê. Melanie Klein ela vai se colocar nesse ponto, de que o bebê, dentro da barriga, ele já está sentindo, ele já está ali atuante, essa palavra é importante, ele já atua no processo dele de desenvolvimento. Então, Freud não se ateve a esta parte. Talvez, né, se Freud morresse com 150 anos, ele fosse, ele fosse mais além nessa parte. Né? Freud ele se especializou muito em neuroses, né? E aí falou um pouco sobre psicoses, né? Deixou a gente um pouco com água na boca de psicose, e aí depois veio o Lacan arrematar a questão da psicose, mas essa fase mais infantil, mais criança, mais temporal mesmo da criança, Freud não falou muito. Então deixou aí espaços abertos para os pós-freudianos ou os contemporâneos dele poderem poderem falar mais um pouquinho. E Melanie Klein foi uma dessas, né? Discordou da filha do Freud e seguiu na sua abordagem. Né? Quais são os principais conceitos? Aí a gente vai entrando aliás, antes dos principais conceitos. Uma coisa muito importante antes de a gente entrar na parte 2, de fato, é a gente lembrar que Melanie Klein trabalhava com posições, trabalha, né, porque a teoria dela não morreu, com posições, esquizoparanoide e posição depressiva. Não são estágios como Freud falava, com fases, né? Estágio mais Lacan, fases do Freud. Não é assim, não é assim, eu estou numa, passei de fase para outra. Cheguei no fim dessa, me abriu um outro portal. Não é isso. Melanie Klein fala de posições. Então, você, agora, hoje, pode estar vivenciando uma posição esquizoparanoide ou uma posição depressiva. Não é que você vai sair da esquizoparanoide e evoluiu para a depressiva. Ou você saiu da depressiva, foi para a esquizoparanoide, quer dizer que você retrocedeu. Não é assim. São duas posições fluidas em que o ser humano pode estar vivendo. E aí, ela nos ensina com as crianças, né, que a posição esquizoparanoide é uma posição muito ambivalente, muito tudo ou nada, muito amor e ódio, muito desgastante o psiquismo do bebê, porque ela acredita que isso aconteça entre 0 e 6 meses, por aí. Né? E aí é uma fase que a criança ama, né, o peito que alimenta, mas odeia quando ele não alimenta, quando ele não dá o que ele precisa. Então, os sentimentos ali eles ficam muito exacerbados, muito intensos, muito polarizados, muito ambivalentes. E aí, nessa ambivalência, surgem sentimentos de culpa, sentimentos sentimentos que têm a cara depressiva mesmo, deprimida, né? Que a gente pode dizer que são sentimentos ruins. E que aí, nessa reflexão, né, quando a gente fala de depressão, a gente fala sobre a pessoa recolher o investimento dela, que ela está investindo no mundo, nas coisas boas ou ruins do mundo, ela recolhe esse investimento e coloca no próprio ego. Então, é esse recolhimento que Melanie Klein chama de posição depressiva, que é quando o bebê vai perceber que, ao mesmo tempo que ele amou, ele odiou, e com esse ódio, ele pode ter desferido ali sentimentos destrutivos daquele objeto que ele amava. Então, ele vai, se recolhe para refletir sobre aquilo. No início, sim, é esquizoparanoide e depressiva. Mas depois que passa-se, você conhece, né? Você como ser, como indivíduo, como sujeito, você conhece essas duas posições, uma seguida da outra,
Você vai num looping a sua vida inteira, experienciando essas duas posições. A forma que o bebê experiencia tudo isso, para a Melanie Klein, é muito importante. Não é só a mãe. A mãe vai lá e alimenta. Ou a mãe vai lá e não alimenta, deixa o bebê chorando 10 minutos e não dá o peito, não dá mamadeira. A mãe, o cuidador, né? Sinônimos, né? De quem está cuidando do bebê. E aí, a forma com que o bebê também recebe aquilo é muito importante para a teoria kleiniana. Não é só a forma que o cuidador, o adulto, tá cuidando do bebê. Porque pode ser que a mãe ou o cuidador seja o mais bem intencionado do mundo. Antes do bebê chorar, ela tá dando. Sabe que aquele horário ali é o horário do bebê mamar. Não esperou nem chorar, tá dando. Aí você vai pensar, nossa, mas que mãe atenta, antecipada, maravilhosa, blá, 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 blá. E aí o bebê pode estar achando aquilo ali, nossa, que mãe excessiva, pelo amor de Deus, não deixa nem eu me estressar. Ou a mãe que pensa assim, não, eu vou deixar ele chorar ali uns 30 segundos, né? Vou esperar, vou ficar aqui esperando. Vou dar agora não, deu a hora? Não vou dar agora não, vou esperar. Aí a criatura grita, acorda berrando, aí a mãe faz as coisas com maior vagarosidade. Não, meu filho, calma, já vou esquentar o seu mamar. Pense, não, eu não vou dar na hora, porque né, eu não vou. De qualquer forma, a forma que o bebê interpreta é importante.